Bom dia novamente. Vamos então passar à nossa talk de encerramento e vamos contar com a Júlia Seixas, que é pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa para a área da sustentabilidade, professora na nova School of Science and Technology, nas áreas de detecção remota em ambiente, energia e alterações climáticas. Foi presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente na FCT Nova de março de 2017 a junho de 2022. Tem mais de 70 publicações em revistas científicas internacionais e coordena há mais de 20 anos estudos de suporte à política pública nacional de mitigação climática. Júlia, muito obrigado por se poder juntar a nós. Vou-lhe pedir que fique nesta cadeira. Vamos também ter para esta conversa Joana Balsemão, que é vereadora no município de Cascais, responsável pelas políticas de ambiente, descarbonização e cidadania e participação, membro do Comitê de Desenvolvimento Urbano da Comissão das Nações Unidas para a Europa e membro do Conselho Executivo do think tank da Plataforma de Crescimento Sustentável. Trabalhou também como responsável pela negociação de propostas legislativas da União Europeia relacionadas com política ambiental, climática e energética na representação permanente de Portugal na União Europeia. A Joana, enfim, está a chegar e já se juntará a nós e vamos avançando com a nossa conversa. Júlia, eu queria começar por lhe pedir aqui um balanço da COP27 que acabou de acontecer. Enfim, tivemos o reafirmar do compromisso de limitar o aumento da temperatura média a 1,5 graus, com alguns países e blocos a aumentarem a ambição na redução das emissões. Foi o caso da União Europeia, que propõe agora uma redução de 57% até 2030. Tivemos o Fundo de Perdas e Danos destinado a ajudar os países mais vulneráveis a enfrentar os efeitos das alterações climáticas, que, enfim, viu a luz do dia, embora falte muito ainda para a sua implementação. Enfim, tivemos vários anúncios, mas esta conferência de Sharm el-Sheikh, que era suposto ser a conferência da implementação, não ficou aquém daquilo que era necessário? Bom, boa tarde, bom dia, muito obrigado pelo convite. O termo que costuma estar a ser usado na comunicação social é disappointed, portanto, uma desilusão. Eu acho que já estou um bocadinho para lá do disappointed, porque nós, nos últimos anos, aquilo que temos verificado é que este modelo, que eu também não tenho nenhuma alternativa, o problema das alterações climáticas tem que ser trabalhado no âmbito multilateral, com todas as nações do mundo, e, portanto, tem que ser no ambiente de Nações Unidas, de multilateral, mas o modelo adotado, de facto, não tem permitido grandes decisões. Nós estamos aqui há vários anos a ver decisõezinhas, são pequenos passos. Isto tem várias explicações. De facto, o tema não é fácil. Ponto número 1. Continua a haver neste âmbito muitos grupos de interesse muito antagónicos, quer dizer, eu penso que também já saiu na comunicação social. Este ano foram contabilizados 600 lobistas de oil and gas numa COP cujo objetivo primordial deveria ser o phasing out do oil and gas. Portanto, isso só para vos dar ideia, de facto, que o ambiente é muito complexo a muitos níveis, nível político, sobretudo. E, portanto, relativamente ao balanço, portanto, eu estava a dizer que, para mim, é muito fraca a designação de disappointing. É um eufemismo. É um eufemismo, porque é mais do que isso. É bastante preocupante. Neste momento é bastante preocupante. A minha formação de base é de Engenharia do Ambiente, portanto, além disso, eu trabalho naquele refúgio muito importante que se chama ciência, e o que significa que a ciência não tem, às vezes tem, mas neste tema, quer dizer, não tem interesses, quer dizer, sobretudo a ciência das alterações climáticas, a preocupação que tem é perceber, de facto, o que é que está a acontecer ao planeta no que diz respeito à forma como o planeta é governado de forma física pelo clima e pelo balanço da energia que nos governa. Provavelmente nós não temos essa noção, essa consciência, mas nós somos governados em tudo o que fazemos, em todos os aspectos da nossa vida, pelo clima. E, portanto, em termos de balanço, primeiro as boas notícias, de facto, pela primeira vez, era um tema já com muitos anos, reconhecimento formal de perdas e danos,
O que é que isto significa? Significa que estamos a reconhecer duas coisas. Estamos a reconhecer que os países, sobretudo do Grande Norte, como são referidos, o Bloco Europa e o Bloco América do Norte, sobretudo Estados Unidos e Canadá, são, de facto, reconhecem a sua responsabilidade dos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, pelo balanço de CO2 que colocam na atmosfera, que é a base do desequilíbrio do sistema climático. Portanto, este reconhecimento formal dessa responsabilidade. Desta responsabilidade ficou clarificada, digamos assim. O outro aspecto que também, em termos formais, é importante é que se reconhece que países que não usufruíram dessa revolução industrial nos últimos 200 anos e, portanto, aquilo que tem contribuído para o acumular de CO2 na atmosfera é absolutamente irrisório. É o caso paradigmático este ano está a ser dado como exemplo, é o caso do Paquistão, representa 0,9% das emissões globais e foi sujeito a umas cheias de caráter histórico em termos de período de retorno. As primeiras avaliações das perdas que foram infligidas andam na volta dos 40 mil milhões de dólares. E, portanto, a questão que se coloca é quem é que paga isto ao Paquistão. E quem diz Paquistão, podemos falar de muitos outros países, sobretudo do Grande Sul. São países que a responsabilidade que têm é muito baixa e que são, de facto, estão a ser mais atingidos. Estão a ser mais atingidos. Não significa, atenção a esta expressão que eu gostava de clarificar, não significa que nós na Europa não estejamos a ser atingidos. A Europa, não sei se tem a noção, é das regiões do planeta, das regiões do mundo onde a temperatura em terra está a aumentar a um dobro da velocidade de qualquer um dos outros continentes. E, portanto, é evidente que a Europa tem competências de engenharia, de recursos financeiros, de know-how, até competências institucionais para ir gerindo a coisa. Mas é particularmente vulnerável. É muito vulnerável, por isso é que vocês, se forem passear para a herdade do Esporão ou para as Quintas do Douro, começam a ver todas as vinhas estão a ser regadas neste momento, coisa que eu costumo dizer que se os meus avós ou os meus bisavós pensassem que as vinhas iam ser regadas, eles deviam achar-me bastante estranho. Portanto, temos estes recursos, portanto, nós temos capacidade para lidar com esta vulnerabilidade, com estes impactos. Os países do Sul não têm. E, portanto, aqui, de facto, houve algum avanço. Houve algum avanço. Ainda vamos ver, como se costuma dizer em meu português, desculpe, ainda a posição vai no adro, foi apenas reconhecido que é preciso fazer. Não fazemos a mínima ideia em que moldes, montantes, quem faz o quê, quem recebe o quê, em que formato, etc. Tirando isto, eu sinceramente não vejo nada de muito mais extraordinário. Pelo contrário, foi pedido em Glasgow que as nações fizessem uma revisão às NDCs, portanto, às contribuições de redução de emissões, portanto, às promessas, digamos assim, e aquilo que se verificou foi que entre Glasgow, ano passado e este ano, a redução global adicional, depois deste apelo, foi de 1%. Isto não é nada, isto entra na gama de incerteza das estimativas e, portanto, basicamente, ninguém reagiu a coisa nenhuma. E, portanto, eu pessoalmente acho que o primeiro problema, o primeiro assunto que, de facto, uma COP devia pôr no topo da agenda tinha que ser e tem que ser a redução de gases com efeito de estufa, porque enquanto nós não tratarmos da causa, claro que temos que, ao mesmo tempo, tratar dos impactos e da adaptação, mas quanto mais tarde tratarmos da causa, muito maior vai ser o custo para gerir esta adaptação. E aí não houve qualquer avanço, mas absolutamente nenhum. Foi divulgado, enfim, ainda antes, um estudo das Nações Unidas que diz que os compromissos assumidos atualmente levam a uma... 2,8. Até ao final do século. É quase o dobro daquilo que o Acordo de Paris diz. Que exato. E para limitar aos 1,5 graus, tínhamos que ter uma descida de 45% nas emissões até 2030. Até 2030. É 2030. Completamente... Quer dizer, é como aquele caso matemático, é como aquele caso
dos clubes de futebol ao final das jornadas do campeonato. Matematicamente é possível, mas estamos a ver que não vai ser. Não vai acontecer. Não, eu acho que matematicamente ainda pode ser possível, mas politicamente eu acho que é absolutamente inalcançável. O que significa que esta meta dos 1,5 graus é irrealista. Eu, neste momento, começo a achar que é irrealista, sim. Temos ali a nossa companheira. Muito bem. Painel. Olá, Joana. Olá. Então, eu passo já à Joana. Já estivemos aqui a conversar um pouco sobre, em primeiro lugar, sobre um balanço da COP27. Enfim, já a Júlia nos transmitiu aqui a opinião dela de que falar em desapontamento é um eufemismo, é muito pouco, portanto, foi muito para além disso a decepção enfim, daquilo que foi o resultado da conferência. Não sei se a Joana partilha desta visão. Que balanço faz da COP? Boa tarde a todos. Peço muita desculpa pelo atraso. COP27. Eu estive na COP de Copenhaga e fiquei mais desiludida com esta ainda, porque já não se justifica um revés desta envergadura com tudo o que sabemos e com todo o progresso que foi feito desde 2009, que foi Copenhaga, que era considerada a COP mais catastrófica sempre. As COPs têm uma vantagem muito grande. Eu acho que as COPs não resolvem a crise climática, mas a crise climática também não se resolve sem as COPs. As COPs obrigam os líderes a estar juntos, 195, uma vez por ano, com muita pressão mediática, cada vez mais. Antigamente não era assim, agora é. Muita pressão científica, e antes a ciência não era tão acessível, agora é mais. E obriga-os a confluir durante aqueles 10, 15 dias para darem saltos quânticos. A expectativa é sempre grande. O salto quântico não foi dado, mas tudo o que acontece para além do que está no acordo também é importante. São 45 mil pessoas que se juntam, que trocam impressões, que trocam cartões, que partilham boas práticas. E esta medida, esta parte não tangível das COPs também é importante. Agora, resultados concretos e tangíveis, sim, foi uma decepção, em grande medida porque não houve empatização entre dois principais blocos. Não podemos generalizar de forma muito crua, mas os países em vias de desenvolvimento chegaram a esta COP com uma expectativa muito grande, que era a criação do fundo. Pedro Zidane já deve ter falado sobre isto. Mas não foi só a expectativa. Eles chegaram a esta COP zangados, muito zangados, porque eles pedem isto há 30 anos, o fundo nunca acontece. Chegaram zangados também porque passámos, desde Glasgow até agora, um ano em que eles foram vítimas de uma guerra que não provocaram, portanto, por via da pressão dos preços, da pressão da escassez alimentar. Eles são vítimas de alterações climáticas que eles não provocaram. E houve cheias no Paquistão um mês antes da COP. E o Paquistão era a presidência do grupo G7, que é um dos grupos mais poderosos destas negociações. E chegaram zangados também porque ainda sentem os impactos de uma pandemia no âmbito do qual eles se sentiram muito maltratados e muito abandonados pelo Ocidente. O Ocidente conseguiu mobilizar 16 trilhões para a recuperação pós-pandemia, conseguiu mobilizar milhões de vacinas e o mundo em desenvolvimento recebeu uma percentagem ínfima de tudo isto. E, portanto, eles chegaram com muito pouca paciência para compreender a posição do outro, o que é compreensível. E também serão desiludidos. E o outro também não foi capaz, o mundo ocidental estava demasiado focado na redução de emissões, que obviamente é fundamental, mas não sentiu esta dor da outra parte. Porque estávamos, entretanto, aqui a falar e a Júlia estava a dizer que acha, de facto, já irrealista conseguir-se limitar o aumento da temperatura média a 1,5 graus. O que é que falhar este objetivo, o que é que significa? Eu não sei se vamos... Não é por a COP ter corrido mal que nós vamos falhar o objetivo. Nós já não estávamos bem encaminhados. Exato. Em geral, e a grande falha é que
mesmo em Glasgow, que foi uma COP extremamente bem sucedida e a linguagem estava quase toda lá, a linguagem nem sempre se traduz em ações. E os compromissos que foram feitos na COP de Glasgow levavam-nos a uma boa redução, mas era até 2050. E nós temos que estar a reduzir para metade antes de 2030, nesta década. Portanto, esta decalagem já existirá, mesmo que apesar desta COP não ter tido a linguagem desejável. Não é catastrófico, ou seja, eu quero deixar uma nota otimista, porque muitas vezes já testemunhamos que quando os grandes Estados-nação não estão à altura, há outros atores que dão um passo em frente. Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando a administração Trump decidiu anunciar que ia sair do Acordo de Paris. E quem deu um passo em frente foram os Estados e o setor privado. E não foi um passo em frente só de linguagem, foi um passo em frente com ações. Acha que as coisas estão a correr francamente melhor? Nos Estados Unidos? Sim. Não, ao nível do setor privado, da sociedade civil? Sim, sim. Sei, por exemplo, que, embora tenha sido um ano complicado em termos económicos e financeiros, as empresas que estiveram mais bem-sucedidas, isto é um estudo do World Business Council on Sustainable Development, as empresas que cresceram acima da média são aquelas que têm uma performance mais saudável em termos de ESGs. Isto é quantitativo, isto diz-nos alguma coisa. Sabemos também que é possível descolar a redução das emissões e manter um aumento do crescimento económico. E agora, fazendo o pitch ao meu papel atual, ao meu chapéu, que é municipal, as cidades têm um papel fundamental. Também vamos falar sobre isso. Júlia, não sei se partilha deste otimismo em relação ao papel que as empresas e a sociedade civil estão a ter. Não, eu acho que... Vamos lá ver. Eu normalmente sou otimista por natureza, mas os movimentos que eu vejo no mundo inteiro, e sobretudo em dois grandes blocos, que se chama China e Índia, e que estão a aumentar muitíssimo o seu crescimento económico, a China aliás, a China até está agora a acalmar um bocado, mas a Índia não. A China acabou de aprovar em setembro mais 15, se a memória não me falha, gigawatts de carvão para produzir eletricidade. Aliás, o Reino Unido, foi noticiado há pouco tempo, acabou de abrir mais 100 licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Portanto, nós continuamos a ver muita atividade na continuação de projetos novos na área dos fósseis, carvão, petróleo e gás. Para quem trabalha na área da energia, sabe que um investimento nesta área tem um tempo de vida nunca inferior a 25 ou 30 anos. Portanto, significa que vamos ter que viver com este asset, digamos assim, mais 30 anos adiante. Esse investimento não é conjuntural da situação que vivemos agora? Acha que é estrutural? Não, quando eu invisto 15 gigawatts a produzir eletricidade de carvão, estrutural. Não é conjuntural. Conjuntural é ir ali ao lado, em vez de ir à Rússia buscar gás, vou ali ao lado buscar gás. Ou a Alemanha, que está a pensar, não sei se já tomou essa decisão, em reativar as suas centrais a carvão, porque este ano pode não ter suficiente para aquilo que é necessário. Temos um lado conjuntural, mas temos também um lado estrutural. Penso que se compreende, não é? Agora, quando se faz novos investimentos desta maneira, não é conjuntural, é para continuar. Este ano, o ano 2021, foi mais um recorde de montante de emissões. Quer dizer, nós nunca mais vamos tirar o ano 2020, que não conta, por motivos óbvios, e aí as emissões baixaram, claro, mas as emissões globais estão sempre a bater recordes, e 21 foi mais um recorde. Quer dizer, o montante global de CO2 que colocamos... quando se diz da atmosfera, não é só a atmosfera, porque uma parte significativa deste CO2 também é absorvida pelos oceanos, com a consequente impacto nos oceanos, nomeadamente na acidificação. Mas, quer dizer, aquilo que nós verificamos, por muito, e eu aliás, concordo muito com o que foi dito,
Nós não podemos, enquanto organizações, sejam elas quais forem, cidades, empresas, universidades, etc., ficar parados à espera que as COPs decidam alguma coisa, não é? E, portanto, nesse aspecto eu acho que podemos ser otimistas e perceber, de facto, que algumas coisas estão a ser feitas e estão a mudar. Mas, não sei, depende do mundo que vocês estiverem. Se forem visitar a cidade do Cairo, por exemplo, vão verificar que estamos anos-luz daquilo que pode ser uma expectativa deste recurso. E eu não vejo outra forma. Quer dizer, as megacidades estão muito longe, mas mesmo muito longe de um modelo que pode estar Cascais ou eventualmente Lisboa, que, enfim, ainda tem muito para fazer. E, portanto, o meu otimismo é um bocadinho moderado. E como o CO2 como as emissões de gases de efeito de estufa são tão pervasivas, desculpem-me o termo, na atividade económica, e é preciso mexer em tudo, de facto por isso se chama na systemic change, não é? É preciso mexer em tudo, desde as cadeias de abastecimento até à forma como nós funcionamos e produzimos e até à forma como nós consumimos. E, portanto, isto é uma questão de uma ou duas gerações. E a questão da urgência que cada vez mais nós sentimos, não sei se compadece com esse uma ou duas... Com esse timing, exatamente. Joana, a Júlia puxou justamente aqui também o tema das grandes metrópoles, das cidades. 2/3, mais ou menos, das emissões dizem respeito às cidades. O que é que as cidades têm que fazer? Porque nós, de facto, circulamos nas cidades e não percepcionamos essa mudança sistémica. Da maneira como vivemos, como as cidades estão organizadas. O que é que falta fazer para de facto, termos os tais saltos quânticos que falava há pouco? Sim, as cidades concentram uma enorme fatia da pegada carbónica, porque concentram as pessoas, as operações, as infraestruturas. Está ligado? E, portanto, são uma grande parte do problema, mas eu sei que também são uma grande parte da solução, porque se resolvermos nas cidades, há 70% do problema resolvido. Não é tão linear assim, obviamente, mas como dizia a Júlia, é tão sistémico. A questão das alterações climáticas é muito diferente, por exemplo, da questão que tínhamos com o buraco de ozono, porque o buraco de ozono foi um problema, não é? Nos anos 90. Era causado por um único gás. E 5 empresas. 5 empresas e tinha uma fonte. Com as 5 empresas e facílimo. Aqui estamos a falar de um cesto de gases, portanto, não é só o famoso CO2, há o metano que vem da agricultura e que vem das plataformas de exploração petrolífera. E há vários outros, e até mais nocivos e que perduram mais anos, muito mais anos na atmosfera do que o próprio CO2. E que vêm de múltiplas fontes. Eu também não quero deprimir ninguém, estou só a dar um quadro realista. Vêm de múltiplas fontes e a sua resolução impactua em muitas frentes. Não é reunir 5 multinacionais e encontrar um gás alternativo. E, por outro lado, o buraco de ozono media-se, não é? E havia um impacto direto nas pessoas que viviam nos países, Austrália, Nova Zelândia, que viviam debaixo do buraco de ozono. Aqui mede-se, mas não se sente. Não se sente. Temos, obviamente, há fenómenos climáticos extremos que são cada vez mais recorrentes, cada vez mais intensos. Mas mesmo assim, isto não confere aquele sentido de urgência que é realmente preciso. Este ano, em Portugal, já se começou a sentir esse sentido de urgência. Quando os agricultores deixaram de ter água e quando eu cheguei a um mercado e me disseram só pode levar um brócolis para si. E eu perguntei porquê? Porque o meu fornecedor não está a plantar mais porque não tem água para plantar. E aquela banca só estava a vender uma couve brócolis e uma couve-flor a cada cliente que vai. Racionamento. Portanto, racionamento. Isso aconteceu comigo. Portanto, eu acho que nós já vamos começando a sentir as coisas. Em Inglaterra também, os comboios não funcionaram por causa da vaga de calor, tão simples quanto isso. E na Alemanha, infelizmente, também com as cheias e na Bélgica, etc. Portanto, está-se a aproximar. Mas, mesmo assim,
Porque é que eu vou chamar Cascais uma cidade, apesar de ser uma vila, nós não queremos ser cidade, porque é que numa cidade como Cascais nós queremos realmente fazer alguma coisa? Nós queremos reduzir as nossas emissões, apesar de sabermos que é uma gota num oceano gigante de emissões, sim, porque há uma questão moral e de responsabilidade e de querer contribuir, mas também porque faz sentido em tantas outras frentes. Faz sentido, por exemplo, na área da mobilidade, que é 50% das nossas emissões vêm dos transportes, faz todo o sentido termos nos constituído como Autoridade Local de Transportes e termos feito um novo concurso para ter a nossa frota de autocarros e duplicado os quilómetros que eles percorrem e tornado os autocarros públicos gratuitos, com um investimento grande para nós. Isto não é só descarbonização, mas as medidas de descarbonização e de adaptação às alterações climáticas têm co-benefícios que são muito importantes. E aqui, neste caso em concreto, transportes públicos gratuitos, é descarbonização, mas é coesão social e é qualidade do ar, porque estes autocarros, são 80 e tal autocarros, não são elétricos, infelizmente, o concurso não nos trouxe elétricos nem biocombustíveis, mas são Euro 6. E por serem Euro 6, têm uns filtros diferentes e um método de combustão diferente, quer dizer que há menos 82% de partículas PM2,5 na atmosfera, só por causa disso. Pronto, isto é um exemplo. A mesma coisa com a área da energia. Vamos agora lançar concursos para coberturas solares. Obviamente, isto ajuda a reduzir a pegada e ajuda na descarbonização, mas ajuda-nos também em poupança, não sejamos ingênuos, e em independência. E, portanto, estas medidas, eu elenquei duas que são na área da mitigação, mas também posso falar na adaptação. Por exemplo, Cascais tem 7 ou 8 ribeiras. Elas estão cobertas em cimento, porque era assim que se fazia há décadas atrás. Por não serem permeáveis, quando nós temos chuvas fortes, e as alterações climáticas também trazem chuvas fortes, muito mais torrenciais do que antes, significa que o solo não tem tempo e capacidade para filtrar, para permeabilizar a água que cai. Quer dizer que a probabilidade de cheias a jusante, nomeadamente na vila de Cascais, onde já houve cheias mortais em 1983, essa probabilidade é muito maior. Então, isto é uma medida de adaptação às alterações climáticas. Vamos renaturalizar as ribeiras, tornando-as mais permeáveis, vamos criar bacias de retenção, vamos reduzir o risco de cheias, sim, mas pelo caminho estamos a deixar as pessoas muito felizes porque há mais conectividade com a natureza, criamos corredores verdes que são de lazer e de acessibilidade em metros suaves, promovemos a biodiversidade, etc. E, portanto, cada uma destas medidas é win-win. Tem ganhos a vários níveis. Em várias frentes. E por isso, quando me perguntam porquê o investimento, por todas estas razões, porque é só estúpido, para usar uma expressão mais corriqueira, não o fazer. Ainda por cima, há cada vez mais fontes de financiamento e, portanto, a questão de não dispomos de um orçamento suficientemente saudável, isso já não serve de pretexto. Há cada vez mais fontes de financiamento, seja em Bruxelas, seja cá, PRRs, etc., seja extra, como agora nós conseguimos, através de um consórcio das Nações Unidas, ir buscar muito dinheiro para esta finalidade, haja projetos, haja tempo para os desenvolver. Júlia, claro que, pronto, lá está o contributo de Portugal, é muito pequeno para este problema, mas ainda assim, como é que Portugal compara com outros países, enfim, nomeadamente da Europa, no esforço que está a ser feito no controle das emissões? Bom, eu gostava de dar aqui uma outra perspectiva à coisa. Vamos lá ver. Eu acho que quando um país decide ser neutro em carbono, claro que isso vem numa lógica alinhada até com o objetivo da União Europeia, com o objetivo do Acordo de Paris, etc. O que o Acordo de Paris nos traz e o que a Lei Europeia do Clima nos traz é uma forma de olharmos diferente de olharmos para o futuro. Muito facilmente significa que eu vou ter que passar a ter uma economia que vai ser competitiva num mundo que é muito constrangido, muito restrito em emissões de CO2 e, portanto, quando uma empresa ou uma cidade decide tomar as decisões para reduzir emissões,
em última instância, está a preservar e a investir naquilo que é a competitividade estrutural dessa empresa num mundo com esta restrição. E, portanto, para além de, claro, estar a contribuir e ser uma questão moral, não é? Mas se pusermos isto ao nível estritamente racional daquilo que é o interesse do investimento feito. E, portanto, Portugal tem vindo a fazer o seu papel e compara relativamente bem por várias razões. Eu sou péssima para números e para memórias, mas assim, o per capita em Portugal acho que está nos 4, não é 6,7, isso na Europa? Pois, eu estou... Pois eu acho que a média europeia é que anda no 6. A Arábia Saudita é 18. 19,2. Catar é para aí 40. Exatamente. Mas nós estamos ainda um bocado abaixo do per capita europeu, pela razão de que, eu não faço ideia se está a ser aquecido ou não, mas não tem havido necessidade, quer dizer, nós, quando comparamos com uma Alemanha, uma Áustria, etc., nós não ligamos aquecimentos muito mais tarde e desligamos muito mais cedo, não é? Portanto, razões que têm a ver com a nossa localização geográfica. Depois, o facto de se terem encerrado as 2 centrais a carvão, nós ainda não existem esses números oficialmente, mas portanto, Portugal vai cair imenso naquilo que são as emissões de CO2 e, portanto, por aí nós comparamos relativamente bem, digamos assim. Onde nós continuamos a comparar igual ou na mesma linha tem a ver precisamente com os transportes privados. Estas iniciativas são extremamente úteis e acho que é por aí que tem que ir. Eu não sei se o facto de ter dado, por acaso não conheço o caso de Cascais em termos do impacto que teve a oferta, digamos, da gratuitidade dos transportes públicos. Mas aquilo que nós verificamos, por exemplo, agora nestes anos, já depois de recuperar o Covid, não sei se as pessoas continuam com medo de andar em Covid, portanto, nós antes do Covid tivemos uma grande alteração na área metropolitana, que foi aquele programa PARTE, que fez baixar muito o preço dos transportes públicos, de tal forma que finalmente fez mexer a oferta, e muitos operadores investiram em nova oferta. Eu lembro, por exemplo, a Fertagos fez isso, mas depois entrou o Covid e isto tudo ficou um bocadinho alterado. E, entretanto, nós continuamos com o regime de utilização de transporte individual gigante. Eu acho que isto é relativamente complexo, portanto, não tem a ver só com questões de conforto ou das conexões, mas tem um pouco a ver, por exemplo, com aquilo que na Holanda nem sequer é permitido, que é construir novas regiões urbanas, digamos assim, ou bairros, que não esteja já servido por um meio de transporte pesado, por exemplo. E eu acho que em Portugal isso ainda não se pensa nesses termos, ainda se constrói mais ou menos onde se quer, entre aspas, onde os PDMs permitem, onde outras coisas vai... Mas, quer dizer, este aspecto é muito importante. Eu acho que aí não comparamos muito bem, de facto. Acho que é 28% aquilo que é o peso das emissões devidas ao transporte em Portugal. Joana, enfim, o tema da nossa conversa é, de facto, esta junção entre o E e o S, como é que eles podem casar, o que remete muito para a questão da transição justa. Isso está a acontecer? Enfim, a transição está, de facto, a ser justa? Em geral, no mundo, na Europa? Sim, enfim, no nosso contexto. Temos de ter cuidado. Temos que fazer atenção. O que aconteceu em França, eu sei que já foi há alguns anos, a propósito dos coletes amarelos, eu acho que é um grande sinal de alerta, porque sob o lema de temos que descarbonizar, porque isso é bom, os governantes esqueceram-se da justiça climática. E, portanto, foi colocada uma taxa, um imposto sobre os combustíveis, e ninguém se lembrou que o país não está devidamente servido de transportes públicos e, portanto, quem vivia, por exemplo, nos arredores das grandes cidades não tinha como chegar ao trabalho sem ser de carro. E sentiram-se altamente penalizados. Eu sei que as reações foram também politizadas, instrumentalizadas, como acontece sempre, mas havia um fundamento
muito forte de indignação legítima. Eu acho que isto tem que nos servir de alerta em geral e, portanto, o aumento dos preços, e eu sou muito a favor da repercussão do custo real, do custo real das coisas no preço, porque nós não pagamos normalmente as externalidades negativas daquilo que estamos a comprar, seja as externalidades ambientais ou sociais, mas este tipo de medidas tem que ser feita com muita cautela para não prejudicar, para não deixar ninguém para trás e para não prejudicar quem já está, aliás, a sofrer por outras razões. E por isso eu acho que decisores em geral têm que ter isso em consideração, e mesmo a academia eu acho que também tem um papel a desempenhar, e sinto que estes temas estão cada vez mais interligados. Eu não sei se a Júlia também sente isso, mas nós, na Câmara Municipal, e eu acho que aqui na vossa empresa, nós continuamos a ter um organograma cheio de quadradinhos, vertical, horizontal, que pronto, é legível e vamos continuar a fazer assim, provavelmente, mas faz cada vez menos sentido. Todas as nossas políticas, e sobretudo as que têm a ver com o ambiente e sobretudo as que têm a ver com a ação climática, estão completamente interligadas. É impensável fazermos alguma coisa, então no que toca a ODS ainda menos, mas fazermos alguma coisa na área da ação climática sem ser de forma completamente transversal. Pode haver uma cabeça pensadora que coordena, que monitoriza, que compila, etc. Mas nós precisamos de todos aqueles braços. E eu acho que mesmo na academia e na ciência, e nós bebemos muito da ciência, não lançamos novas medidas, etc., em áreas tão sensíveis como o clima ou como o mar, sem antes fazer os estudos e saber qual é o diagnóstico ou quais é que são os cenários, porque também não vamos trabalhar por achómetro. Eu preciso saber onde priorizar, como alocar recursos, qual é o impacto que esse investimento vai ter, etc. Mas eu acho que também vai ser exigente para vocês, está a ser exigente para nós, em termos de literacia, e não é só para técnicos, é também para os políticos. A literacia está sempre a evoluir, não é a literacia, nós temos que evoluir na literacia porque a ciência está sempre a evoluir. E isto requer que nós nos tornemos mais especialistas em diferentes áreas e que entendamos estas interligações, agora chama-se nexos. E quando nós formos consultar a academia, não é? A ciência, eu acho que a ciência também vai ter que nos trazer isso. Eu acho que é exigente para vocês, porque nós precisamos cada vez mais que a ciência seja acessível e precisamos que a ciência compreenda todas estas ligações. Agora já me desviei da questão, mas... Eu posso comentar do ponto de vista da academia, que aliás é onde eu vivo todos os dias. A academia também está a sofrer, ou deve sofrer, uma evolução que não está a fazer. Isto é assim já dito assim muito rapidamente. Nós continuamos a ensinar. A investigação já está um bocadinho diferente, quem trabalha em investigação, mas quem faz formação, as licenciaturas, os mestrados, continua, na esmagadora maioria dos casos, a ensinar por caixinhas. Sempre as caixinhas. Portanto, eu tenho engenharia civil e dentro da engenharia civil eu tenho ali a matemática. Não estou contra nada disso. Aliás, é bom que tenham os fundamentals todos. Uma das coisas que, aliás, agora com esta minha nova função que tenho, estou em contacto permanente, quase permanente, com 9 escolas que a Universidade Nova tem, que vai desde Medicina, Direito, Ciência e Tecnologia, Ciências Sociais e Humanas, etc, etc. A SBE, Economia e Negócios. E um dos aspectos que temos estado a trabalhar e que eu tenho estado a trabalhar com eles é o que é que significa sustentabilidade para estas escolas todas. Quer dizer, o que é que a SBE ensina de sustentabilidade? Ou de SDGs. Por acaso o meu ponto está mesmo nos SDGs, é mais largo. O que é que medicina tem a ver com isto? Ou o que é que uma engenharia civil ou uma engenharia informática tem a ver com o assunto? E basicamente estamos a chegar à conclusão, aliás já chegamos à conclusão, já houve uma decisão unânime nesse sentido, em que tem muito a ver, tem tudo a ver. Quer dizer, quando um engenheiro, ou um jurista, ou um médico chega ao mercado de trabalho, se ele não perceber
que a sua atividade, a forma, as decisões que toma, quando faz aquisição de equipamentos, quando desenha um projeto, ou quando contrata uma cadeia de fornecedores, se ele não perceber o impacto que isso tem, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ter pelo menos esse framework, ele não está a contribuir para aquilo que nós queremos que seja o futuro e, sobretudo, que seja uma economia competitiva dentro deste novo mundo em que a sustentabilidade é, de facto, um driving force das economias. E, portanto, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a fazer neste momento é preparar um curso que vai ser oferecido a todos os estudantes da Universidade Nova sobre SDGs. E, portanto, de forma não compartimentalizada, todos a cruzar uns com os outros, e portanto, desta forma, pelo menos é um primeiro passo em que alguém que vai tirar medicina, ou alguém que esteja a estudar direito, ou alguém que esteja a estudar finanças, vai ter esta possibilidade de aprender o que é que isto significa em termos concretos, dentro daquele SDG, mas depois o que é que isso tem a ver com a sua atividade potencial, com a sua profissão, com o seu programa. Portanto, aumentarmos aqui a literacia em sustentabilidade. É, aumentar a literacia em sustentabilidade. Posso acrescentar uma história? Fizemos exatamente isso na Câmara e demos formação mais ou menos a 500 colegas. E quando fomos à Polícia Municipal, eles estavam com uma cara muito fechada, com ar de quem vai apanhar uma grande seca e a perguntar o que é que eu tenho a ver com isto. ODS. E eles disseram, sim, há um ODS que é o 16, já não sei, que é da Justiça. Está bem, nós temos a ver com isso. No final da sessão, eles perceberam que eles tocavam em todos os ODS, porque eles têm a ver com a área social, com a área do ambiente, etc. E sentiram-se realmente empoderados e interessados e cativados por sentirem que tinham um papel a desempenhar. É a mesma coisa com os serviços financeiros. Eles também estavam com a mesma cara fechada, com o mesmo ar cético e cínico, e não nos queriam ver à frente e estávamos a fazer perder o tempo deles no início da sessão. No final da sessão já estavam eles a dizer compras públicas ecológicas, está nas nossas mãos mudar a cadeia de valores. Pronto. E isto tem um efeito que não se mede, podemos dizer, chegámos a 500 pessoas, mas depois o que interessa a seguir é muito mais importante. Porque isto torna-se capilar dentro da organização e toda a gente sente que tem o seu papel. E depois, eu acho que ainda tem mais responsabilidade do que uma autarquia, porque a função da academia é formar a próxima geração de profissionais e, portanto, eu daqui a 3, 5, 10 anos vou ter a economia a ser gerida por estes profissionais que nós estamos agora a formar e, portanto, de facto é uma responsabilidade acrescida a academia ter que começar a colocar isto mesmo na agenda daquilo que faz. Enfim, nós já estamos em cima do nosso tempo. Eu ia só perguntar se alguém quer fazer uma questão, aproveitar aqui a presença da Júlia e da Joana para colocar alguma questão. Nós estamos entre vocês e o almoço, portanto... Exato. É difícil competir. O estômago parece a falar mais alto. Bom, muito obrigado às duas. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada.